Acordei no meio da noite. As luzes do relógio informavam que eram quase 3 da manhã. Engatinhei para fora da cama e fui até a cozinha beber alguma coisa, com aquele sentimento de solidão da madrugada. Me acomodei no sofá da sala e abri meu notebook. Nossa, que dia, falei sozinho. O que será que eu esqueci de fazer dessa vez? Bem, disse uma voz atrás de mim. Você esqueceu de trancar a porta. Ai, que susto, Juliana, pelo amor de Deus! Juliana, eu olhei pra fora da janela, tava só saindo a Juliana perdida, assim, nem. Ai, meu coração. Eu vou morrer. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esse é mais um episódio do Terror na Esquina. Eu sou Marina Zampier e estou aqui com Felipe Gomes. Bom dia, Fê. Oi, Mar! Oi, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. E vocês? Hoje eu tenho uma creepypasta pra arrepiar os pelinhos da nuca de vocês. Preparado, Fê? Não consigo nem imaginar o que você me trouxe. Uma caixinha de surpresa, cara. Não sei, tô com medo. É pra Essa, estar com medo. essa segunda temporada tá cada creepypasta pior que a outra. Pior, digo, mais emocionante do que a outra, né? A gente tá se superando, não tá não? Tá mandando Nossa, bem. tá. E eu tô curtindo pra caramba, ainda mais que o pessoal também tá curtindo muito, então é isso mesmo. Que bom. Fê, temos recadinhos hoje? Não, hoje essa introdução não vai demorar 10 minutos igual demorou da semana passada. Só. Não seja por isso. Eu vou cantar uma música e já são 3 minutos. Vamos lá. É, não vem nenhuma na mente, então bora. Eu pedi que você fosse cantar, já tava aqui esperando o espetáculo. Não vem nenhuma à mente, minha garganta já tá meio cansada pra essa semana. Vou poupar pra creepypasta. Então, beleza. Mas eu acho que é só pra gente seguir pro episódio. Ah, qual é a nossa rede social? Ah, pois é. Ó, quem já conhece, mas você que tá chegando agora por esse episódio, pode encontrar a gente no @terror na esquina, tanto no Twitter, como no Instagram, como no TikTok, provavelmente no YouTube. E, e Tá indo no aí, YouTube. tem bastante lugar, é só você procurar Terror na Esquina que a gente vai estar. Acho que o Fê já fez uma página no Reddit pra gente também. Olha, eu fiz uma página na internet, só que não tá desatualizada, tá desconfigurada, então eu tirei ela do ar. Mas olha, obrigado pela sugestão, mas eu não tinha pensado em voltar com ela, não. Não, preocupa não, porque é muita coisa Você, também. vocês encontram a gente no Reddit também, Terror na Esquina. E se você quiser falar com a gente, mas estiver achando que falar pelas redes sociais está muito demorado, que às vezes acontece, manda um e-mail pra gente, terrornaesquina@gmail.com. Às vezes você tem um relato um pouco mais longo, pode mandar pra gente no e-mail. Isso mesmo, a gente vai ficar esperando vocês, beleza? Exatamente. Se quiserem fazer alguma reclamação, é só ligar no saque 0800 422 22. Dúvidas, sugestões e reclamações. Ah, e não esqueça de avaliar nosso podcast no Spotify, que lá deixa avaliar, então já deixa 5 estrelinhas lá pra gente, que ajuda a gente chegar em mais pessoas. Beleza? Exatamente. Também? Beleza atrás de É, beleza, né? e acho que a gente tem esquecido de falar, mas piramida a gente, manda para 2 amiguinhos, aí pede pros amiguinhos mandar para mais 2 pessoas, se gostar e tal, que já ajuda com o crescimento. Isso mesmo, pessoal. A nossa seita precisa ser aumentada. É, e espalha a palavra. Espalhe a palavra, a seita do terror na esquina. Fê, preparado? Não, não tô, mas o episódio não pode parar, né? Pois é. Hoje eu escolhi
uma lenda urbana, uma lenda, um personagem folclórico. Gente, eu não estou por dentro do folclore americano, então vocês me desculpem se eu falar alguma merda, mas é um assunto que me deixa um pouco apavorada, que é o Skinwalker. Ah, nossa, curti. Não tava esperando isso não. Ah, você me surpreendeu agora. Eu ia fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para já falar para vocês um pouco sobre Skinwalker e tal, mas peguei a creepypasta um pouquinho maior hoje, então vamos só com ela. Em um próximo episódio a gente faz alguns relatos, com uma explicação melhor, estilo Criança dos Olhos Negros, viu? Interessante, gostei. Skinwalker me lembra o Anakin, cara. Só que ele é Skywalker, não é? Toda vez que eu escuto sobre os Skinwalkers, me vem Star Wars na cabeça. Eu vou ter que concordar porque às vezes lembra mesmo. Eu sei mais ou menos o que o que são os Skinwalkers, mas me surpreenda, Mar. Faça as honras. A creepypasta de hoje foi retirada do site creepypasta.com e o autor é o Max Minton. Bora lá. Bora. Meu pai me contou uma história uma vez. Eu nunca vou esquecer isso por alguns motivos. Acho que é a primeira história que ele me contou quando eu era criança. E é também a história de como meu avô morreu. Mas, honestamente, esse não é o motivo. Você ouve histórias na TV, ou às vezes ouve em algum lugar público. As pessoas falam sobre fantasmas, alienígenas, e você pensa com você mesmo: ah, isso não é real. Eles estão inventando. Ou estão enganados, ou são loucos. Ou algo assim. Você simplesmente não pode acreditar. Isso é, até que algo aconteça com você. Algo que une tudo, conecta os pontos de uma maneira que você não pensou antes. Talvez isso aconteça com você. Ou talvez você ouça a mesma história de novo, e de novo, e de novo, de pessoas diferentes. Não demora muito para o mundo se tornar muito maior do que você imaginava. Como eu disse, essa é a história que meu pai me contou, mas eu nunca acreditei, embora ele jurasse que era verdade. Foi só quando comecei a clicar pela internet que comecei a acreditar. Comecei a ouvir outras histórias como a que meu pai me contava. Não demorei muito para acreditar depois disso. Não foi assim que meu pai chamou, é claro. Ele nunca usou a internet em sua vida. Não saberia como a comunidade online havia chamado a criatura. Quando ele escolheu chamá-lo de algo diferente de isso ou aquela coisa, ele o chamou de Skinwalker, depois de um velho conto Cherokee que meu avô lhe contou. Mas vou contar a história do jeito que ele me contou. Estávamos caçando uma noite na floresta, ao redor da fazenda de gado leiteiro em Ohio, onde morávamos na época. Meu pai me dizia. Estavam rastreando coiotes. Nós os mataríamos por $50 a pele. Eles matavam bezerros às vezes. Fazíamos isso todas as noites porque precisávamos do dinheiro. Às vezes, enquanto estávamos fora, pegávamos um cervo e matávamos. Nosso senhorio não se importou e poderia alimentar nossa família por algumas noites e economizar algum dinheiro. De qualquer forma, terminamos de fazer nossas rondas e ir para casa, caminhando, porque não tínhamos carro ou quadriciclo na época. Nós cortamos a floresta e foi quando nos deparamos com isso. Sangue em todos os lugares, espalhados nas árvores, na grama, no riacho, em todos os lugares. A princípio, achamos que era um bando de coiotes. Vimos como, às vezes, quando eles não eram capazes de limpar por qualquer motivo, começavam a caçar veados ou gado por desespero. O pior foi quando cruzaram com cães selvagens. Mas isso não era assim. Você vê, quando uma matilha de cães, lobos ou coiotes atacam algo, eles fazem isso certo. Eles vão escolher um que seja fraco, doente ou velho, ou apenas pequeno. Vão caçá-lo, colocá-lo em um canto.
em algum lugar de onde não vai poder sair, e vão direto para o maior deles, o Alfa. E aquele cervo nunca verá aquele Alfa. Ele pode ouvir, mas não vai ver. De repente, sua garganta será arrancada e ele cairá morto. É rápido e é limpo. Não foi isso que aconteceu aqui. Algo havia encontrado um grupo de veados. Coiotes não atacam um grupo. Lobos também não. Eles brigariam muito. Foram 3, eu acho. 3 corpos, apenas dilacerados. Você viu uma cabeça ou um torso aqui, uma perna ali. Predadores não podem fazer isso. Eles não deixam restos para trás. O que quer que tenha feito isso não foi por comida. Fez por diversão. Mas não sabíamos disso na época, é claro. Acabamos de ver um monte de carcaças e achamos que era algo que precisávamos cuidar. Lembro de meu pai me dizendo para ir para casa, que achava que era o trabalho de uma matilha de cães selvagens. Mas eu não o deixaria sozinho. E com certeza não caminharia por 3 quilômetros de floresta sozinho no escuro, com nada além de uma 22 e um canivete. Eu tinha apenas 13 anos na época, então um rifle 22 era a única arma que eu podia usar com segurança. Papai tinha espingarda e eu não iria a lugar nenhum sem ela ou sem ele. Demorei um pouco para convencê-lo, mas finalmente começamos a rastrear o que fez aquilo. Também não foi difícil, nós apenas seguimos o sangue. Ou aquela coisa sangrou um cervo antes de fugir, ou arrastou ele por uma milha. Não sei. O que eu sei é que eu nunca tinha visto meu pai assustado antes daquela noite. Começamos a ouvir os sons mais horríveis. Eu já havia estado em muitos bosques na minha vida, e em todo o mundo, mas nunca ouvi barulhos como aquele naquela noite. Eu ouvia coisas gritando. Ouvi veados, raposas, coelhos, guaxinins e pássaros, todos com medo de alguma coisa, e correndo, e se escondendo. Lembro-me, talvez seja 12 ou 1 da manhã. Exceto pela raposa e alguns pássaros, nada deveria estar acordado àquela hora. Mas eles não estavam apenas acordados, veja bem. Eles estavam fugindo. Naquela noite, vi bandos de pássaros voando direto para as árvores, tentando escapar de alguma coisa. Encontramos um bando de coiotes e quase tiramos em um casal pensando que estavam de olho em nós. Mas então vimos que estavam correndo de alguém. Nada em nossa direção. Eles nem nos notaram e passaram direto. Então alguns cervos fizeram o mesmo. Depois alguns coelhos, esquilos, raposas. Até mesmo um par de porcos selvagens. Essas criaturas deviam estar caçando umas às outras. A única coisa com que se importavam era ficar o mais longe possível de lá. Deveríamos ter colocado 2 e 2 juntos e que talvez o que estávamos rastreando não era algo que deveríamos ver e não era algo que poderíamos matar. Até hoje, não sei por que não fomos para casa. Acho que estávamos curiosos. Acho que essa era a natureza do meu pai. Ir para o problema, lutar. Tenha uma santa paciência. Ah, não. Poxa vida, tá todo mundo fugindo. Não, eu sou curioso o suficiente pra ir lá ver e tentar matar aquilo lá. Amigo, porco selvagem. Você já viu um porco selvagem? Essa bosta, ela não foge. Ela mata qualquer coisa no caminho e não foge. Você acha É. mesmo uma boa ideia? Uma boa ideia ir pra onde porcos selvagens estão fugindo? Não é, cara, não é. Não Ah, é mesmo. não, que triste. Que triste. Acho que essa era a natureza do meu pai. Ir para o problema, lutar. E, estando ciente das coisas que meu pai fez durante a guerra, achei melhor ficar ao seu lado. Finalmente chegamos a um vale aberto. Normalmente era um campo de soja, mas não estava na estação. Então era apenas terra plana. Foi quando vimos os rastros. Os animais que fugiam da floresta haviam nivelado tudo em seu caminho. Mas onde estava aquele sangue de veado
Nada havia dado um único passo. Era como se o responsável tivesse deixado para nós encontrarmos. As trilhas eram rasas. Fosse o que fosse, não poderia pesar mais de 100 quilos, mas isso não significava muito. Um lince pesando 40 quilos, encharcado, pode rasgar sua garganta se você não tomar cuidado. O fato de essa coisa ser mais leve significava que provavelmente era rápido e seria difícil de acertar. Então seguimos os rastros e não demoramos muito para descobrir onde eles nos levavam. Havia uma velha escola que ficava no topo de uma colina. Metade dela foi arrancada por um tornado, mas ninguém morava lá, não por muito tempo. Às vezes, apanhavam sem teto lá dentro, ou viciados em drogas, procurando um lugar para tomar uma dose. Achamos que talvez fosse isso. Talvez fosse algum garoto doente andando alto, mas não pensamos nisso por muito tempo. Quando chegamos a uns 50 metros, ouvimos um barulho, uma espécie de guincho feito de 2 sons diferentes. Um era agudo e o outro era um rosnado baixo. Estava fazendo os 2 sons ao mesmo tempo, se isso faz algum sentido. Aproximamos-nos a uns 20 metros e ouvimos outro som, diferente dessa vez. Lembro-me de pensar que parecia papel sendo rasgado, enquanto alguém balançava a água para frente e para trás em um balde. Papai olhou para mim, ajoelhou-se e sussurrou. Me disse que eu tinha que ficar atrás dele, porque estávamos prestes a encurralar nossa presa. Qualquer animal lutaria quando estivesse encurralado, especialmente um predador. Mas podemos dizer pelas faixas que há apenas um. Ele me disse que provavelmente é um único cão selvagem, e provavelmente raivoso. O plano, ele disse, era se esgueirar enquanto ele estava comendo, atirar nele e continuar atirando até que ele não se movesse mais. Depois cortar sua garganta. E se chegasse ao pai, era meu trabalho atirar ou esfaquear para tirá-lo dele. Então ele caminhou comigo logo atrás dele, um pouco ao seu lado, para que eu pudesse ver o que era. Desejo até hoje não ter visto. Ele estava debruçado sobre uma carcaça, arrancando sua carne e jogando o que não mordiscava de lado. Havia sangue por todos os tijolos, brilhando ao luar. Era branco, pálido e parecia um pouco com um homem, mas não exatamente humano. Tinha braços e pernas como os nossos, mas sentava-se como um macaco curvado. E suas mãos não eram normais. Tinham dedos compridos com garras nas pontas. Então nós vimos isso e meu pai hesitou. Ele não estava prestes a atirar em uma pessoa. Então ele limpou a garganta para tentar fazê-lo olhar para nós. Juro por Deus Todo-Poderoso, todo barulho cessou em um instante. Eu nunca tinha ouvido um verdadeiro silêncio antes daquilo. Eu nunca mais ouvi depois. Mas por 2 segundos nada fez barulho. E não quero dizer nada. Isso tornou tudo ainda mais alto quando aquela coisa se virou. Fez um grito estridente e atacou meu pai. Ele levou um tiro. Acho que ele errou. Se ele acertou, não perturbou a coisa em nada. Mas estava sobre ele, arrancando partes inteiras dele. Comecei a atirar com 22, a queima-roupa, mas a coisa mal sangrou. Dei 5 tiros e comecei a bater com a coronha da arma. Ele nem se mexeu. Nem mesmo percebeu que eu estava lá. Estava arranhando meu pai, removendo pedaços inteiros de sua carne. Começou pelo torso, descascando a pele de seu peito, e depois subiu. Arrancou a garganta, arrancou seu nariz e arrancou seus olhos. Então ele o escalpelou e começou a cavar. Kelly, impotente, enquanto ele arrancava a metade inferior da mandíbula do meu pai, os ossinhos e aquele tubo em seu pescoço, e depois suas costelas. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas, de alguma forma, a faca do meu pai acabou no ombro dessa coisa. E meu pai, ou pelo menos o que restava dele, acabou nas minhas costas. Eu estava correndo e, por Deus, estava indo mais rápido do que antes ou depois. E aquilo começou a me seguir.
Acabei voltando para a floresta, em frente ao bosque onde começamos. Estava indo em direção à casa do meu senhorio, porque era a coisa mais próxima de ajuda nas proximidades. Mas mesmo isso estava meia milha de distância. O tempo todo eu podia ouvir a coisa gritando e gemendo. Ouvi galhos estalando e sendo jogados ao redor. Estava estalando tão alto e com frequência que parecia que alguém estava dando uma machadada em cada árvore por onde passava. Mas eu nunca olhei para trás, nenhuma vez. O pensamento nem passou pela minha cabeça. Finalmente, tropecei e caí em algum cascalho. Olhei para cima para ver meu senhorio e um monte de amigos dele bebendo ao redor de uma fogueira. Eu gritei e chorei e eles vieram. Eu disse a eles para chamar uma ambulância. Meu senhorio olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. O que é isso nas suas costas? Ele me perguntou. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele se deu conta, sem que eu dissesse uma palavra. Era uma daquelas camisas de flanela horríveis que meu pai usava em todos os lugares, ele percebeu. E era quase tudo o que restava do meu pai. Além de um pouco da cabeça e do torso, era o que havia. Absolutamente nada abaixo da cintura. De repente, ouvimos o guincho. Meu senhorio me agarrou, fazendo com que eu deixasse cair o que restava do meu pai no chão. Eu estava lutando com ele, chorando, porque pensei que ainda poderia salvá-lo de alguma forma. Mas a verdade é que meu pai tinha ido embora, bem antes que eu o pegasse. Tudo que eu fiz foi carregar um cadáver de volta para casa. Meu senhorio teve que me pegar e me jogar para dentro, antes que eu fosse com ele. Ele e seus amigos, todos nós, entramos juntos. Eles trancaram as portas e pegaram suas armas. O senhorio me perguntou: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Mas eu não sabia o que dizer a ele. Ele juntou o suficiente para entender que havia algo perigoso lá fora. Todas as luzes da casa estavam acesas e alguém chamou a polícia. Eles chegariam lá assim que pudesse, disseram. Mas isso significava pelo menos uns 15 minutos. Olhamos para fora e o vimos andando em frente ao fogo que eles fizeram. Ninguém sabia o que era. Um deles disse que parecia um macaco. De repente, algo entrou pela janela. Todos nós atiramos, mas rapidamente percebemos que não era a coisa certa. Não. Era o cachorro do meu senhorio. Bem, seu corpo de qualquer maneira. Sua cabeça e pernas estavam faltando. Tínhamos acabado de começar a empurrar coisas na frente de portas e janelas para formar uma barricada, quando ouvimos algo na garagem. Lembro-me de um dos amigos do meu senhorio dizendo que as portas estavam abertas. Ouvimos metal e vidro sendo rasgados e esmagados. Arrastamos o sofá e a TV na frente da porta da garagem, como uma medida adicional. Bateu um pouco mais, mas depois ficou quieto. Não em silêncio como antes. Podíamos ouvir a criatura se mover um pouco. E todos estavam conversando, certificando-se de que suas armas estavam prontas. Alguém me entregou uma pistola. Mal tinha engatilhado o martelo de volta quando ouvimos algo quebrar no andar de cima. Então ouvimos o barulho novamente, só que dessa vez mais alto. E não ecoou, e sumiu. Porque estava dentro da casa. Não. Meu Deus, eu tô passando mal aqui, Marina. Nossa, eu tô agoniada. Essa criatura aqui é Caceta! fodida. Termina, por favor. Uma aguinha, né? Tá acabando. Beleza. Todos nós corremos para a única porta que levava ao andar de cima. E chegamos à porta exatamente no momento em que a criatura a abria. 4 ou 5 homens se chocaram contra a porta. Mesmo assim, a criatura conseguiu passar a mão. Alguém com uma espingarda cuidou disso. Colocou o cano em seu pulso e puxou o gatilho. Isso explodiu a mão da criatura em um corte quase limpo. Isso só a irritou, no entanto. Começou a empurrar aquela porta, arranhando.
Estávamos de um lado, empurrando o máximo que podíamos, e ela estava do outro, fazendo o mesmo. A madeira não ia aguentar, então alguém nos disse para ficarmos de cabeça baixa. De repente, a metade superior da porta se foi, e meus ouvidos estavam zumbindo. Havia lascas por toda parte. 2 ou 3 deles tinham acabado de descarregar as armas em cima da porta. Eu realmente não sei para onde a criatura foi depois disso. A polícia chegou lá. Eu ainda estava grudado no que restava da porta. O sol nasceu antes que eles conseguissem me tirar dali. Me colocaram no hospital por um tempo. Enquanto eu estava lá, muitas pessoas falando comigo, mas eu não respondia. Não respondi por muito tempo. Quando voltei para casa, consegui um emprego com um senhorio, trabalhando na fazenda. Não conversávamos muito, não sobre o acontecido. Mas eu me alistei no exército quando eu tinha 19 anos, e ele me sentou para beber um pouco de uísque como despedida. Perguntei-lhe imediatamente o que a polícia lhe disse. A história que eles contaram era que era um animal selvagem, provavelmente um lobo, ou talvez um urso que tivesse migrado para o norte. Perguntei-lhe como eles podiam dizer isso, sendo que tinham a mão da criatura. Ele olhou para mim atordoado e me disse que a mão nunca chegou à estação policial. O policial que o tinha em seu carro sofreu um acidente. Bateu em uma árvore e morreu com o impacto. A mão nunca foi encontrada, provavelmente tirada por um animal. Os policiais, quando reconheceram que a mão existia, disseram que era simplesmente a pata de um urso que parecia a de um homem. Nunca mais falei com o senhorio. Ele desapareceu enquanto eu estava no treinamento básico. Ninguém nunca mais o viu. Havia rumores de que ele devia dinheiro a algumas pessoas e fugiu da cidade, mas não acho que seja tão simples assim. Quanto a mim, nunca mais voltei para aquele bosque. Eu não faria isso mesmo se tivesse todo o maldito exército dos Estados Unidos nas minhas costas. Essa foi a extensão do que meu pai me contou sobre o incidente na floresta. Há apenas um problema, no entanto. Meu pai mentiu. Quando minha mãe morreu, eu acho que meu pai sentiu que não tinha mais nada pelo que continuar, e então poderia acertar algumas velhas contas. Ele voltou para a floresta e nunca mais voltou. O FBI foi chamado. Eles vieram e fizeram um show para todos os envolvidos, mas eu sabia que eles não estavam realmente procurando. Tive que embebedar um agente e dar-lhe algumas notas de 50 antes que ele finalmente me dissesse. Todos os anos recebiam alguns telefonemas sobre aqueles bosques, sobre alguém que sumiu. Mas isso era tudo que ele queria me dizer. Antes de se levantar e sair com o resto de sua equipe, ele escreveu o nome que eles deram à criatura em um guardanapo. Claro, eu não percebi que era o que era no começo. Foi só quando coloquei as palavras em um mecanismo de pesquisa online e entendi o que elas significavam. Sinceramente, preferia não saber. Acontece que existem centenas de histórias como a do meu pai, além de fotos e desenhos da coisa. Embora os detalhes variem, todos que o encontraram concordam em uma coisa: ainda está lá fora, e não há um homem na Terra que possa detê-lo. Ah, meu Deus. Muito bom, Mar. Caraca. Toda arrepiada. Eu li ela em inglês, parece que em português ela bate diferente. É porque você entende tudo que tá falando. É. É isso, cara. É isso. Tipo, não que no inglês você não vai entender, só que, tipo, Não no é, seu mas idioma. perto de casa, né? Você tá em casa. Meu Deus. Pera aí, eu preciso me recompor. Eu já tinha Nossa. ouvido falar sobre os Skinwalker. Já vi em programa da Discovery os caras indo atrás de Skinwalker e. Nunca dá em nada nesses programas da Discovery. Pra sorte Mas. deles, pelo visto, né? Oi? Pra sorte deles, pelo visto, porque pensa em encontrar essa criatura. Imagina. Imagina. Que ela só deve Mas. ter ido embora porque o dia tava amanhecendo, né? Senão ela tinha matado todo mundo dentro da casa. Provável. Ou então cansou, né? É. Pô, explodiu a mão. É.
Você falou do Cherokee, só que eu não entendo sobre os índios norte-americanos, nem nos brasileiros, É, pra eu não ser entendo sincero. nem dos povos indígenas brasileiros, imagino dos estadunidenses. Então, mas falando dos indígenas norte-americanos, eles falam dos navarros, né? Os Uhum. navarros é um povo indígena norte-americano da família linguística Atapascan, não sei, é o idioma navarro, e da sua área cultural sudoeste. Originalmente imigram das áreas do norte e durante o século XVI tornaram-se um povo pastor e caçador. O Uhum. povo vive numa reserva no nordeste do Arizona e continua em partes do Novo México e Utah. É uma enorme área que vai desde Grants, no Novo México, até o Grand Canyon, no Arizona. De Holbrook, no centro do Arizona, até o rio San Juan, no Colorado. E inclui o Monument Valley, parte do deserto pintado e parte da floresta petrificada. Bom, esses são os povos navarros. E na cultura navarra, um skinwalker, que é em inglês, ou, não sei ler, gente, Ienaldloshi, no idioma navarro. Insira aqui a tradução navarra. Às vezes traduzido como troca-peles. É um tipo de bruxa maligna que pode transformar-se, possuir ou disfarçar-se de animal. A nomenclatura é utilizada exclusivamente para bruxas malignas, nunca sendo usada para referir-se a curandeiros. Muito legal isso, né? É bom saber, né? E sabe o que me lembra? Sabe o que me lembra muito? Game Não. of Thrones. Por quê? Porque lá tem troca-peles. Ah, não, mas é outra coisa. Tipo, Eles eu... entram em outros. Em corpo de outros animais, né? Eles não se transformam. é, porque esse cara aqui tava meio. Essa criatura aqui tava meio transformada, né? Sim, mas eu acho que lembra um pouco, acho que tem uma inspiração aí. Pode ser, deve ter uma inspiração nessa história, né? Dos bruxos que trocavam de pele com os animais. Sim, sim, eu Deve achei ter. muito, eu acho isso muito legal, eu acho uma lenda muito fantástica. Vamos lá, os animais associados à bruxaria geralmente incluem trapaceiros como o coiote, mas podem incluir outras criaturas, geralmente aquelas associadas à morte ou a mau presságio. Eles também podem possuir animais ou pessoas vivas e fazer o uso de seus corpos, simplesmente olhando nos olhos de suas vítimas. Os skinwalkers podem ser homens ou mulheres. As histórias de skinwalkers contadas entre crianças navarras podem ser aventuras completas de vida e morte que terminam em skinwalkers ou navarros matando uns aos outros, ou histórias de encontros parciais que terminam em impasses. As histórias de encontros podem ser compostas como histórias de vitórias navarras, com os skinwalkers se aproximando de um Rogan, que é uma habitual tradição navarra, e indo embora, assustados. As interpretações não nativas das histórias de Skinwalker geralmente assumem formas de histórias de encontro parciais na estrada, onde o protagonista vê-se temporariamente em perigo, mas depois escapa do Skinwalker de uma maneira que não é tradicionalmente vista nas histórias navarras, que passam longe de casa. Às vezes, as crianças navarras pegam histórias folclóricas europeias e substituem por skinwalkers e assassinos genéricos como o Gancho, da CD Hooker, né? É, deve ser. No idioma navarro, aquela palavra é muito estranha, Ienal, que eu não sei falar. Traduz-se Uhum. aproximadamente para aquele que anda sobre quatro patas, que na história, na creepypasta, o cara meio que é quadrúpede, né? É. E ele é meio transformado, né? Ele não chega a transformar por completo e também não usa um animal. Ele é ele que se transforma. Uhum. Que eu acho que é o mais próximo, assim, dessa creepypasta. Sim. Embora seja a variedade mais comum vista em ficção de terror por não navarros, os Skinwalkers é uma das diversas variedades de um tipo. Não sei ler isso aqui. Deve ser, a lenda dos Skinwalkers não é bem compreendida fora da cultura em que surgiu, principalmente devido a uma forte relutância dos navarros em discutir o assunto com pessoas de fora. Eles relutam em revelar qualquer conhecimento sobre o Skinwalker para não-navarros, ou discutir o assunto entre aqueles em que não confiam. Faz sentido. As bruxas navarros, incluindo os skinwalkers, representam a antítese dos valores culturais navarros,
Enquanto os curandeiros da comunidade e os trabalhadores culturais são conhecidos como homens e mulheres da medicina, as bruxas são vistas como más, realizando cerimônias malignas e manipulando magia em uma perversão de boas ações que os curandeiros praticam tradicionalmente, para Hum. exercerem suas práticas. Os curandeiros tradicionais aprendem sobre magia do bem e do mal. A maioria consegue assumir a responsabilidade, mas alguns podem vir a tornar-se corruptos e optarem para tornarem-se bruxos. Então é meio que. É meio que um xamã corrompido. É tipo a história do homem do saco na Varra. Tipo, É o você tem bicho que. papão para as criancinhas. Você tem que ser um curandeiro bom, senão você vai se tornar um skinwalker. E o skinwalker faz as tribos sucumbir. É, exatamente. Muito legal, cara. Uhum. E legal que, como eles não conversam com as outras pessoas, surgem É, as creepypastas de avistamentos e relatos com os skinwalkers. a gente só pode pensar, né, o que que é aquela criatura, não tem muita noção. Meu, é fantástico isso. Marina, você arrasou nesse episódio. Eu tô maravilhado. Ah, obrigada, Pô, Fê. de verdade, de verdade. Apesar de todo o gore que aconteceu, que eu acho que é uma cerejinha no bolo dessa creepypasta, Essa teve bastante gore mesmo. Faz tempo que eu não trago alguma coisa com tanto sangue e descrição, mas faz tempo, porque essa foi bem descrita, né? Bem foi. descrita, digo, não bem Foi escrita. gráfica, foi bem É, gráfica. foi bem Aham. gráfico. Nossa, fantástico, fantástico. Mandou muito bem, Má, eu adorei. Eu adorei. É, que bom. Espero que os nossos E ouvintes tenham gostado também. isso é um pedido meu, do Felipe. Não um Felipe Rocha, um Felipe que tá muito, muito afim de você trazer relatos de Skinwalkers. Pode deixar que eu já separei 2 aqui, é que não fazia um episódio Oh, inteiro, só oh, 2, né. meu Deus, sério? Sério. E aí eu Poxa, vou separar mais uns 3, 4 pra poder fazer mais um tempo bom de episódio. vou ficar esperando então, Má. Vou Pode ficar deixar que eu vou esperando e não me conta quando você for fazer esse episódio. não, pode deixar, vou te pegar de surpresa. Beleza, então. Mas olha, muito bom. Você tem alguma coisa a acrescentar mais a creepypasta? Eu fiquei bem apavorada com a creepypasta depois que a criatura entrou em casa, então, porque eu tô acostumada com o folclore brasileiro que, fora o Saci, ninguém entra em casa sem ser chamado. Uhum. Então, É tipo, eu acho que o nosso queridíssimo. Ixi, esqueci o nome daquele cara que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Melhor nem falar o nome. Você sabe o não, que eu tô falando, não né? tão queridíssimo assim. Aham. É, corrompeu completamente as lendas brasileiras, porque eu não consigo mais imaginar a Cuca sem ser um jacaré verde. É, e a Cuca é uma coisa assim mais é uma bruxa mesmo, né, uma Ou uma pessoa, bruxa, uma pessoa, não um jacaré, cara. não um jacaré. E E o Saci não é bonzinho, né, não, igual não é. E, tipo, eu gostava muito do Sítio de Pica-Pau Amarelo, tem que confessar, cara, eu adorava, eu contava as horas pra assistir, mas depois que a gente vê que isso corrompeu a maneira que a gente vê as lendas brasileiras, me deixa um pouco triste, sabe? é meio chato, né, porque a gente sente como se tivesse perdido uma parte da nossa infância, né, não tivesse visto alguma coisa, sei lá. Sim, eu acho que diferente de crianças que cresceram, eu acredito que na geração anterior à nossa, mas que cresceram no interior tiveram mais contato com as lendas vivas, como elas são realmente, né? Eu Uhum. acredito que o povo do norte, o pessoal do interior ainda consiga viver um pouco isso, o pessoal que mora no norte do país também, que na Amazônia tem Tem muitas bastante, lendas, né, muitas é. lendas. A maioria a gente não conhece pro lado de cá. Mas aqui no Sudeste é tudo tão corrompido. É Eu meio não sei se eu tô lavado, falando. né, meio não lavado, é tipo, ai, aguado, aguado, Uhum. Aguado. É muito aguado. Tipo, a gente muito aguado. tem. Mas o que a gente tem é tão raro. É tão raro. Foi tão corrompido, né, por Hum. por alguém
tentou fazer dinheiro com isso, ou tentou dar uma de Irmãos Green e fazer ficar menos assustador. E o legal das lendas é ser assustador, né? É ter aquele. É real isso? Não é real isso? Devo me preocupar e coisas do tipo. É, nem sei o que te dizer sobre isso. Eu realmente é uma Sinto coisa de falta, pensar sinto falta. também. Mas eu não consigo relacionar o Skinwalker a nenhuma lenda brasileira. Nem eu. Não É, conheço nada, nada, nada. é única, né? Isso faz ela tipo um cristal intocado pela. Muito Não, legal. eu também acho. Ah, Nossa, Marina, você me fez entrar num rabbit hole aqui, cara. Rabbit hole aqui, puta que pariu. não, mas segura isso aí, porque num próximo episódio sobre Skinwalker você vai ter mais pra comentar sobre. Tá, não vou ler a respeito, só li isso, eu tirei a fonte da nossa queridíssima Wikipedia, vou deixar as fontes na descrição do episódio. Mas eu prometo, não vou pesquisar mais sobre os Skinwalkers. Isso mesmo. Não, depois aí eu não tenho muito o que eu falar no próximo episódio. Beleza, gata. Brincadeira, brincadeira. Pode falar, pode pesquisar o tanto que você quiser, tem problema não. Não vou pesquisar, vou deixar você me surpreender. Mas, né, porque eu tô aqui, tipo, passado. Tudo bem. Fê, acho que por hoje é só isso que eu tinha pra falar. Você quer dar algum recadinho pros nossos ouvintes? Sim, eu quero que o episódio da semana que vem vai ser sobre relatos e da sugestão de algum de vocês. Eu não vou revelar de quem é e qual vai ser surpresa. Nós recebemos várias e várias dicas de vários pedidos de quais tipos de relato vocês querem ouvir. Isso mesmo, e é que eu for trazer aqui, eu vou falar de quem é. E é isso. Eu vou levantar aqui qual que eu quero. Não sei se eu vou te contar não, Marina. Você quer suspense ou você quer decidir comigo? Ah, nossa. Não, eu decido com você, que aí qualquer coisa eu te dou uma mãozinha pra achar uns relatos. Beleza, então. Então é isso, só não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, tanto no YouTube e no TikTok e em todas as suas plataformas de streaming. É Terror na Esquina em toda esquina mesmo. E Verdade. mesmo. Não tem. É só Terror na Esquina, cara. É só procurar que tu vai achar. E não esqueça de avaliar a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir bastante, mandar para quem vocês quiserem, repostar. Cara, é isso, divulga a gente para ajudar a gente a crescer e a chegar em mais pessoas. Isso mesmo. E se a Muito gente obrigado. se você usar algum navegador que você prefere e a gente não tiver algum agregador de podcast, avisa pra gente que a gente coloca. Isso mesmo, é só chamar a gente e falar que qual é o agregador que a gente arruma isso e já coloca lá todos os episódios. Exatamente. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não pode faltar, né? O muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por seguir a gente nas redes sociais e vocês sabem, né? Como que isso deixa a gente feliz. O feedback de vocês faz a gente crescer ainda mais. Um beijão pra todos vocês que acompanharam a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!